A Bíblia tem livros incríveis. Esse vídeo de hoje eu não vou deixar para você escolher qual é, para você adivinhar qual é o livro, porque eu já vou de fato revelar qual é esse livro. É a Bíblia, e especificamente o livro de João. A gente sabe que tem livros incríveis na Bíblia, mas João me chamou a atenção por um texto simples. No capítulo 4 de João contam algumas histórias, e uma em específica que eu quero trazer aqui para vocês hoje me chamou muita atenção, porque assim, Jesus ele tinha acabado de começar ali se mostrar pro mundo, né? Se mostrar para aquela cidade ali. E nem todo mundo conhecia ainda. Os boatos rolavam, a fofoca rolava, mas ainda não era assim tão grande o povo que conhecia Jesus. E Jesus tinha feito um milagre, e num determinado momento um funcionário estava com o filho doente. E eu estou até com a minha Bíblia aberta aqui para poder me lembrar do textinho certinho, o que Deus ministrou no meu coração. Em João 4:47, ele fala assim: quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse seu filho, que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando veem grandes milagres. E é o que acontece com a gente. A gente só vê, o filho está morrendo. E aí a gente só acredita mesmo quando Jesus ressuscitou. Nossa, Deus fez uma coisa assim que extraordinária, que é totalmente fora do comum. Grandes milagres. E aí ele falou, porque ele sabia, ele sondava o coração daquele homem, e ele sabia como que é a humanidade, né? E aí o funcionário respondeu: Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra. Quantas vezes a gente faz pedidos assim para Deus, pedidos desesperados, porque a gente sabe que não tem mais para quem recorrer. A nossa única esperança é Deus. E muitas das vezes a gente deixa para a última hora, sabe? A gente acredita na nossa força, a gente vai tentando de um jeito, tenta de outro, e tenta de tantos jeitos, e esquece que a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir para Deus. A gente esquece desse pequeno detalhe. E aí a gente pede para todo mundo, a gente fala com todo mundo, tenta resolver de tantas formas, quando a gente deveria pedir primeiro para Deus, e ali Ele nos dá estratégia para resolver nossos problemas. E aí ele foi com aquele pedido ali desesperado, porque ele não tinha mais para onde correr. Aí Jesus falou para ele: volte para casa, o seu filho vai viver. Isso foi o que Jesus disse. E ele creu nas palavras de Jesus e foi embora, porque ele já havia ouvido do milagre que Jesus fez no casamento, onde ele transformou água em vinho. E aí ele teve que voltar, né? Ele teve que fazer um caminho de volta para casa. E é para esse detalhe que eu quero que você atente. Muitas das vezes Deus nos dá uma palavra de vitória, Deus já nos deu a nossa bênção, só que a gente ainda não está vendo, não está na nossa mão. A gente tem que percorrer aquele caminho, e muitas das vezes o caminho que a gente percorre é da incredulidade. A gente age como se não tivesse aquele milagre, só que quando Jesus fala, a gente tem aquele milagre. Mesmo que os nossos olhos não possam ver, já foi decretado, já foi feito, já é nosso. E aí ele tem que percorrer esse caminho.
E no caminho, os empregados desse homem encontrou com ele e falou para ele: o seu filho está vivo. Ele encontrou esse homem no caminho. Esse homem ainda não viu o filho dele. Esse é um detalhe também muito importante, porque muitas das vezes você está vivendo a sua vida, Deus já decretou sua vitória, você está ali tranquilão, andando, vivendo a sua vida, fazendo suas coisas, e aí vem profetas, por exemplo, e te fala: olha, isso está acontecendo, a sua bênção está chegando, e você precisa continuar nesse caminho, seguir por esse caminho, porque os seus olhos ainda não estão vendo aquela bênção. Você precisa continuar. Isso são detalhes que a gente precisa pegar, a gente precisa entender, porque não é simples. Muitas das vezes a gente não vê e a gente não está vivendo ainda aquela bênção. Mas no mundo espiritual é assim. Não existe um tempo, meu Deus, quando que essa bênção vai chegar? Não existe tempo para Deus. Deus não é preso ao tempo. Nós somos, mas Deus não é. E a gente tem que continuar naquele caminho, como se a gente já estivesse vendo aquela bênção. Porque mesmo que os seus olhos não vejam, você tem que viver de fé. E aí aquele homem perguntou para os funcionários. Então ele perguntou: a que horas o filho havia começado a melhorar? E os empregados responderam: ontem, à 1 da tarde, a febre passou. E aí o pai lembrou que essa tinha sido a hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Agora não era mais só aquele homem que cria, era toda a família, porque todas puderam ver o milagre. Só que a gente não precisa ver o milagre para quê? Crer. A gente tem que viver da fé. A gente tem que entender que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Nós estamos limitados ao tempo, infelizmente. Mas Deus não é limitado a esse tempo. Deus não tem essa cadeia. Deus não tem. E Deus já decretou a sua vitória, ainda que os seus olhos não possam ver. Deus já decretou. Creia e viva pela fé. Viva como se já tivesse. Então comece a agradecer pelaquilo que você está pedindo, porque o seu Deus já te deu.